Então, e com relação ao conflito na faixa de Gaza, que nós falamos ao longo da aula, de como esse território da Palestina sempre foi objeto de interesse de Israel, desde a Guerra dos 6 Dias, algo que foi mantido depois na Guerra do Yom Kippur, do chamado perdão. É interessante perceber como, a despeito das ações equivocadas do grupo Hamas, como essa reação israelense se tornou desproporcional com o passar do tempo. Hoje, sabemos, é uma guerra contra crianças e mulheres, contra úteros, o que nos leva a um conceito de um pensador de Camarões chamado Achille Mbembe, de necropolítica, do direito que se estabelece para quem pode viver e quem deve morrer. É interessante também notar, salientar, sublinhar que como que a humanidade tem dificuldade de compreender que existem diferentes tipos de racismos. Existia um racismo de fato contra o povo judeu e nós somos contrários a qualquer tipo de racismo. O povo judeu foi de fato perseguido ao longo da história, ao longo do tempo, na Península Ibérica, onde hoje estão situados Portugal e Espanha. Tudo era culpa dos judeus acusados de deicídio, de assassinato do próprio Deus, de Cristo. Os judeus foram perseguidos sobremaneira na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, o massacre do povo judeu. E nós reconhecemos isso, todo o sofrimento que passou o povo judeu ao longo do tempo, pelo menos do século II da Era Comum até o século XIX, com um projeto ainda apoiado pela Inglaterra antes de desistir da Palestina, mas dentro do projeto de fundação do Estado judeu. Mas ainda assim, existem outros racismos que não são identificados por muitos brasileiros, por muitas pessoas no mundo, que combatem o racismo contra o povo judeu, que de fato é um povo semita. Assim como o povo árabe também é semita, o tronco é o mesmo, dentro da própria tradição utilizada pelas duas grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o islamismo. E isso nos incomoda um pouco, e essa aula tem esse perfil também de querer provocar esse debate, porque nós combatemos o racismo contra o povo judeu, isso é muito positivo, é válido, é para combater. Você que está formando a sua consciência, está desenvolvendo o pensamento crítico, está se preparando para o vestibular, mas porque nós tamponamos, e é isso que fazemos, o racismo contra os povos africanos, contra os negros e negras do mundo? Por que nós não temos a mesma postura que temos ao defender judeus contra o racismo praticado contra os negros, contra os africanos, contra os descendentes de africanos? E agora, por que não dizer, e nós sabemos, porque a própria ONU, e a ONU é a última instituição a reconhecer, a ONU reconheceu que o que está acontecendo na faixa de Gaza é um genocídio semelhante aos outros genocídios da história. Trata-se de uma espécie de experimento social, de gentrificação, de migração forçada, como outros movimentos que já acompanhamos ao longo da história. Então, por que nós conseguimos combater o racismo contra o povo judeu, e isso é correto, e é para combater mesmo? Por que nós não conseguimos combater o racismo contra negros e negras do mundo? E por que nós não conseguimos compreender que o sionismo, desde 1975, pelo menos 1976, 77, final da década de 1970, a ONU já havia dito, causando controvérsias no mundo, que o sionismo também é uma forma de racismo contra a população da Palestina, contra árabes palestinos, contra crianças, contra úteros, dentro de um projeto hoje capitaneado pelos Estados Unidos, de uma nova colonização, com traços evidentes de colonialidade para a faixa de Gaza, como se fosse um território pertencente a Israel. Isso aí nós entendemos que é uma sobreposição de poder e é algo que precisa ser discutido e evitado por toda a humanidade. O mundo está se levantando contra. Essa aula ela é atual, ela toma uma posição diante de um fato tão complexo e não defendendo nenhum grupo terrorista, mas nós temos o perfil, nós que somos da área de ciências humanas, de escolhermos sempre ficar ao lado daqueles que são desvalidos, desfavorecidos, dentro de uma relação de proporcionalidade. Podemos dizer que Israel é um dos grandes exércitos do mundo, alimentado
pelo maior exército do mundo, que é o exército norte-americano, e que, portanto, o que acontece na faixa de Gaza já deixou de ser há muito tempo, é uma guerra contra o grupo terrorista Hamas, e é uma guerra contra crianças e mulheres, porque mais de 70% das mortes na faixa de Gaza, e nós sabemos muito pouco, são mortes de crianças e mulheres.